Eu tenho dois amigos Pensam que em são. Los Pensa ou não Angeles. pensa? Tenho dois amigos em Los Angeles que me reclamam porque falam: olha, todo mundo pensa que aqui é CSI. Às vezes a gente não tem essa capacidade. Então, é isso. Então, essa Sim. história de que é assim. Olha, quando você escuta alguém falar que no Brasil temos uma perícia CSI, você sabe que essa pessoa não está 100%. Aham. Isso é Ah, ficção, né? Ficção ficção. para vender o audiovisual É. ali, e isso gera bastante audiência e tal. Exatamente. É legal você assistir um filme, Sim. as séries CSI são boas, É. né? Mas não é nada daquilo. A Sim. perícia ela é muito complexa, ela é multidisciplinar, ou seja, um perito só não resolve um caso. Dexter, sim. Dexter vai. É, porque Isso. ele é especialista em hematologia forense, que é o É. estudo do comportamento do sangue. Aham. Aí sim, e nós temos um caso que, através desse estudo, tiramos um engenheiro da cadeia. Isso. Ah, Tá? Sim, porque não era um homicídio, e sim uma queda acidental, e parecia um homicídio. Porque, desculpa, Não, voice over, favor. normal, É. normal. acontece o seguinte, como era uma mulher, feminicídio, falaram, não, ele bateu. O perito falou uma incoerência, um perito da polícia, foi uma incoerência terrível diante dos fatos que ele presenciou, e nós comprovamos que ele estava totalmente errado. Ele saiu da cadeia. Agora, nós temos uma infinidade de casos onde nós conseguimos reverter ou modificar o entendimento da justiça, onde tiramos pessoas inocentes da cadeia. E por que acontece isso aqui? Porque a polícia pega uma pessoa porque parece ser a que tem as características Certo. do verdadeiro autor do crime, que é um estereotipo da pessoa que é mais humilde, às vezes pinta o cabelo amarelo, agora tá Sim. todo pica-pau com o cabelo vermelho, azul. Então fala, um cara de moreno de cabelo amarelo, pô, pega o primeiro que pega. Aí chega lá e fala, não, esse aqui mesmo e pronto, pum, vai para dentro. O Ministério Público, como não se vai dar o trabalho de investigar, vai falar, então esse aqui mesmo. Vamos lá. Se ele que for reconhecido pela vítima, processo, vai para a cadeia. E aí, nós vamos atrás, quando nos contrata, para verificar se existem imagens, se existe uma análise da pessoa, se o procedimento do reconhecimento está dentro do que a lei permite e assim por diante. Se tem digitais Se no tem local, digitais, se tem isso aqui, sei lá. DNA. Então, tudo isso aí, qualquer mau trabalho realizado pela polícia, perícia, Ministério Público e Justiça, é um prato cheio para nós. Tá. Porque a gente vai falar, olha, vocês erraram aqui, 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 aqui. E isso comprova que essa pessoa não é a que cometeu o crime. Nós pegamos um caso no aeroporto de Guarulhos, onde uma pessoa, um rapaz, né? Dois, na verdade. Dois, né? foram Era uma operação acusados. grande, 13 pessoas foram Uma mega presas. operação da Polícia É. Federal. 13 pessoas presas. 13. Entre elas, 2 clientes nossos que nos contrataram. E nós fomos atrás para pegar as imagens das câmeras do aeroporto de Guarulhos, que diga de passagem que são uma porcaria as imagens, porque são horríveis, não dá para fazer nada em cima delas, mas em um lugar específico, controlado, conseguimos provar que a pessoa que foi acusada pela polícia não tinha nenhuma relação com o verdadeiro autor do crime de tráfico internacional. E aí nós comparamos as duas imagens e falamos, não é possível que a polícia não tenha visto a diferença entre um e o outro, tá? Porque estava até um número nas costas que era diferente. E a justiça e a juíza determinou que a denúncia era inepta, mandou soltar o Ele não foi nem, rapaz. quando a denúncia é quando a pessoa não é nem processada. Tá. Ou seja, não continua, não segue o fluxo, né, do Exatamente. processo. Simplesmente para e a pessoa é absolvida. E o outro foi apontado como ser a pessoa que colocava as malas com drogas no carrinho para se levar no avião. Só que o nosso cliente era um magrinho baixo e o cara que fazia isso aí ele era moreno. O Sim. que fazia esse trabalho era um cara alto, gordo e muito negro. Assim, bem negro mesmo, tipo angolano, para fazer uma comparação. E nós provamos que também não era, e a justiça também mandou soltar. Mas e por que a Polícia Federal, que supostamente ela tem equipamento sofisticado, errou? Porque os investigadores fizeram um confronto de imagens, e os investigadores não têm capacidade técnica para fazer isso aí, tem que ir direto para a perícia. Se tivesse ido para a perícia da Polícia Federal, eles não seriam presos, porque automaticamente determinariam que essas pessoas não foram as que participaram do crime. Então eles precisam pagar para nós provarmos que a polícia errou. Não é possível. Ou a polícia faz um trabalho bem feito, ou deixa para o profissional competente fazer o trabalho bem feito, que seria o perito da Polícia Federal. Nesse caso, o Luan ficou 9 meses preso e o Eduardo ficou, acho que por volta de 1 ano preso. Nesse caso, eles vão receber indenização. Por quê? Porque é negativa de autoria, ou seja, eles não eram os autores do delito.
Mas quando não é provado dessa forma e a pessoa fica presa muito tempo, eles vão aplicar um artigo, que é o 386, e tem um parágrafo onde diz que por falta de provas, o Estado não conseguiu provar que aquela pessoa é culpada. Mas, na verdade, a pessoa é inocente. Quem tem que provar que a pessoa é culpada ou não é o Estado, né? O Quando ônus da prova é de quem acusa. quando se fala por falta de provas, é porque o Estado acha de que ele é culpado. Certo. Só que nós não trabalhamos com achismo como o Estado. Nós trabalhamos com provas. Se eles não têm como provar, não podem falar que eles acham que ele é culpado, então, por falta de prova, vou absolver. Mas para nós, ele é um bandido. Aham. Entende? Tudo errado. Mas é o que está na lei. Mas é o que está na E lei. tem que seguir. Por exemplo, a gente tem um cliente, o seu Juraci, que ele foi indiciado por feminicídio, né? Ficou 3 anos na cadeia, a gente provou que ele era inocente, aí ele processou o Estado e foi negado o pedido. Ou seja, por falta de provas, né? A gente provou que ele não era o autor do delito, mas mesmo assim a justiça colocou que era por falta de provas. E esses 3 anos acabou com a vida dele, era um empresário, tinha 12 funcionários, hoje ele vive com um salário mínimo por mês, acredita? Mas é assim, chega muito processo para nós, onde às vezes a pessoa é inocente, às vezes é culpada. Teve um caso onde a Rosângela analisou e falou assim: não, meu filho não tem nenhuma participação dentro dos assaltos à mão armada em tal lugar, na Zona Leste, me parece que era. Uhum. E nós analisamos, ela levantou informações, pá, 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 e descobrimos que o filho dele, o filho desse casal, era o chefe da quadrilha. E nós Sim. chamamos, Caramba. falamos: olha, Uhum. está aqui, ó. Pode Seu parar o filho é o- contrato, a gente não vai cobrar mais nada. Aí começaram a chorar, tudo isso, porque eu falei assim: olha, às vezes os pais não conhecem os filhos. É. Conhece dentro de casa, ele é um docinho de coco. Mas Aham. quando sai, comete ilícito. E ela falou: não, mas eu não tô acreditando. Aí eu mostrei as imagens, falei: não, seu filho, ele é o chefe da quadrilha. Então parou por aqui, a gente não vai continuar o trabalho, não vou cobrar mais nada da senhora, né? Eu orientei ele, foi condenado a 10 anos, né? E 6 meses. Ficou, cumpriu toda a pena ali, certinho, pagou o que devia. Fez faculdade depois que saiu da cadeia, hoje está casado com filho e é uma boa pessoa. Então, assim, a gente também tem que ver que as pessoas erram, né, lá no passado e tem chance de se recuperarem. E tem algumas que continuam errando, mas Sim, não por tem. isso vamos colocar crimes nas costas de alguém que não cometeu um crime só por cometeu. o fato de ser um criminoso Aham. costumaz. Tá? Por exemplo, eu não sei se você viu agora, nós estamos em um caso de uma guarda municipal que supostamente se suicidou. Ah, sim, vi isso. Tá? sim. Esse caso é nosso. E nós que apresentamos um laudo de quase 100 páginas, folhas, provando da divergência do local do crime. Por quê? Eu vou te explicar tecnicamente. A moça sentou no sofá e do lado direito estava um namorado, que também é guarda municipal. Certo. Supostamente a moça pegou a arma por um desentendimento, colocou na têmpora direita, efetuou um disparo e houve, transfixou o projétil Isso. a cabeça, saiu por aqui e foi para lá. Só que na cena do crime, o projétil que foi para lá estava desse lado. Tá. Pequenos destroços de massa do crânio, Isso. que deveriam ter sido projetados para nessa distância, um tamanho como essa sala aqui. Estavam aqui, Tá. tá? E além disso, a arma que supostamente estava na mão que ela atirou, que deveria ter sido automaticamente derrubada para o chão, estava atrás do GCM. Então você, Bem acomodada no sofá, né? tudo diga-se de acomodadinho, passagem. tudo certinho, bonitinho. A cortina tinha um impacto de bala, o sangue da vítima estava misturado com água. Tá. E a polícia militar, quando chegou lá, falou assim: peraí, não, o socorrista, né? Sim. Aqui na parede tinha sangue, agora não tem mais. Nas fotos. Sim. O que o GCM fez primeiro? Ligou pro papai. Depois a mamãe também chegou, né? Pai, a mãe. Eles vão confirmar agora, E são mais uma pessoa. novas testemunhas, né? Vão vir pro Então, processo agora. a polícia militar queria levar ele preso. Só que aí chegou a guarda, conversou, e não, olha, mas vamos ver direitinho isso aqui. Isso, não, mas isso aqui tá estranho, falou o policial. O policial é esperto. Policial é policial porque ele é policial, senão seria guarda municipal. Então o policial percebeu na hora que nada batia, que Certo. tudo era divergente. Então automaticamente falou: não, vamos levar preso agora para a delegacia. Aí não leva, porque isso aqui, porque ele é filho do não sei quanto, de um dos chefes daí da guarda. Perfeito. Tá bom, então vamos deixar na mão da perícia. A perícia foi lá, não viu nada. O delegado não foi. Entende? Então, tá mais que claro que isso aí não foi um suicídio. Até porque, 00:01, ele ia estar na casa dela com a mãe, com a família, celebrando o aniversário. Dela. Certo. Então, tudo isso aí, quando você vê, você se revolta.
como se pode permitir que esse tipo de fatos aconteçam quando o que você procura é a justiça? Por que que a justiça é injusta às vezes? Como pode deixar de lado evidências claríssimas, vestígios inquestionáveis, provas irrefutáveis e falar que foi um suicídio e pronto, acabou? A família já tá sofrendo uma dor tão grande, né? Sim. E tava esperando a filha, o bolo estava na geladeira, ela fez uma chamada de vídeo com a mãe. Porque é costume, né? Tem famílias que nem a nossa também. Meia-noite a gente dá o parabéns, não é no outro dia. A gente Ah. acorda a pessoa e, e a dela é a mesma coisa. Com um bolo. E ela falou assim: meu bolo tá pronto? Ela falou: tá aqui na geladeira. Então, assim, 1 hora antes, a moça tá super feliz, alegre, Sim. voltando de um bar com o namorado, e não tem tendência suicida, não deixou nenhuma carta, nada. Sim. Ah, não, ela se matou. Dessa forma. Não avisaram a família ficou sabendo através de outra pessoa. Aí foi até o local, foi na delegacia, ela falou: "Não, minha irmã não se matou, ela não tem motivo pra isso. Ela ia chegar daqui 1 hora pra cantar o parabéns". Sim. Então se matou assim do nada, ninguém se mata assim do nada, né. E aí a gente tá aí lutando pela reabertura, e agora nós temos testemunhas novas que chegaram, né, pro inquérito e vão ser ouvidas. E mais ainda, claro, dentro do desconhecimento do guarda municipal, ele falou que um PM mandou ele lavar as mãos. Isso um policial militar nunca faria. Não fizeram com um Não. tenente-coronel, vão fazer com um GCM. Esse caso também do coronel tá em altíssimo aí, né? É, Tá, ainda então, tá, né. E por foi que que, idêntico. por que que ele imagina. lavou as mãos? Porque ele acha que ia tirar a pólvora, o chumbo que fica nas Chumbo que mãos. fica, né? Mas, como eu solicitei para a justiça, para que a justiça efetue o levantamento papiloscópico e de DNA nos Ah. estojos que estão dentro do carregador da pistola, no cão da pistola e tudo mais, para nós sabermos se ele manipulou a pistola antes, durante ou depois. Mas o que chama a atenção desse caso é que tem uma perícia que não chegou nos autos. E eu não sei se você consegue imaginar qual é essa perícia que não tá nos autos? Porque foi feita. Da Foi. arma, não. É da arma. A perícia não a balística. O Sim, que mas da é arma. a perícia na arma. Eles coletaram com o SWAB, né? Sim. DNA, colocaram, lacraram a arma, lacraram esse SWAB. E ela não chegou. A gente não sabe quem colocou a mão nas armas, na arma. Se foi a Maiara, né? Ou se a vítima, ou se foi o GC, o ex-namorado dela. E tá lá a Agora, perícia na científica e ela não chega nos autos e o Ministério Público pede o arquivamento. Assim, isso é um absurdo. agora eles estavam sentados como nós estamos sentados aqui. Certo. Se ela pega a arma e ela levanta a arma, automaticamente eu vou tirar. Porque eu estou evidenciando um possível fato que vai trazer consequências. Então ele não, ela levantou a arma de um tiro e ele ficou aí, despertado. Tá aí, olhando. Vamos lá. Esse é o depoimento dele, que eles estavam sentados dessa mesma Ah. forma, ela pega a arma da bolsa, ela coloca a arma na cabeça, mas foi tão rápido que ele não teve como impedir. Mas como assim não teve como Ele impedir? tá solto? Ele tá solto. Eu também O falei inquérito assim, foi arquivado. cadê os vestígios de disparo a curta distância? Não existem. Ou seja, nós não temos câmara de mina de Hoffman, que quando é encostado, Encostado, tatuagem, Sim. esfumaçamento, chamuscamento, não temos Chamuscamento. nada disso aí. Porque o médico legista não relatou isso aí, tá? Mas o que mais chama a atenção é de que se ela se dá um tiro encostado, não existiria a mínima possibilidade de não ficar um vestígio. Porque o corpo estava recém-falecido. Se nós Certo. temos um corpo em estado avançado de putrefação, nós vamos fazer uma análise dentro do orifício da bala. Então, Tá. tudo isso aí entrega informações muito valiosas, muito valiosas. Mas, Aí que entra o CSI, né? Como você perguntou, é Sim. CSI? Não é? Não é. A gente precisa, e a gente pediu a exumação do corpo da vítima. E para que a perícia da arma chegue no inquérito. Tá? Não pode arquivar um inquérito sem uma perícia. um ponto importante que eu falei, a inexistência de respingo de sangue de retorno, porque quando você se dá um tiro, Tá. tem sangue que vai para frente, para o outro lado, e sangue que volta, que fica em parte do cano e muitas vezes nessa parte da mão. Por quê? Tá. Porque o disparo é muito perto, em uma ponto .40, era uma ponto .40, né? Sim. Tem uma força É uma brutal, força, né? Então, se não tem respingo na mão dela, nem na arma, é porque o disparo foi efetuado a mais de 50 centímetros, que é considerado um disparo a longa distância. Não temos absolutamente nada, está tudo óbvio, para não falar estampado. Não tem uma gota de sangue. Não tem nada. É o mesmo caso da PM Gisele. É o mesmo caso. O mesmo caso. Eu É tava, idêntico, né? eu tava voltando de Londrina, e aí Sim. me ligaram de um canal de televisão para dar uma entrevista nesse caso, só que eu não estava ao tanto. Aí vi, tá bom, feminicídio, falei assim.
Aí o apresentador ficou até sem graça, porque eu já imputei a culpa no cara. Sim. Só que o advogado dele é meu amigo, eu trabalho com ele. Ah, é? É, e ele me falou assim: olha, você tem certeza? Bom, todos os vestígios são amparados em uma reação única que tem como consequência o feminicídio. Ou seja, para mim é um feminicídio, mas quem tem que provar é a polícia, Sim. tá? E aí eu comecei a falar o que eu faria. O que eu faria? Porque eu tenho muitos amigos na polícia que às vezes pegam muita coisa que eu falo e eles fazem também, Sim. tá? Para poder produzir provas. Mas eu acho que nesse caso já não há mais para onde fugir, tá? Não há mais para onde fugir. Eu acredito que vai dar definitivamente feminicídio amparado em elementos técnicos e científicos. Não em diz que me diz, que acha Sim. que falou que brigava, que batia nele, não. Provas concretas e que, não vão, que vão ser totalmente irrefutáveis por A parte dinâmica, né? da